Estamos aqui na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais para acompanhar o lançamento do livro O Grande Vendedor, do meu amigo Rodrigo Morardi. Vem cá, que o evento está super legal. Rodrigo, mais um livro lançado, qual que é a expectativa, como que você está com tudo isso? O livro chama O Grande Vendedor, né? Eu já vendi de tudo na minha vida, agora vender livro eu acho que é o maior desafio que o cara tem. Vim de um país, quando eu entrei para a faculdade, eu virei palestrante motivacional, eu descobri que ninguém motiva ninguém, provavelmente então estou fazendo coisa errada. E quando eu lancei o primeiro livro, que agora é o segundo, mas esse é solo, eu falei, poxa, o brasileiro não tem cultura de ler, eu estou lançando o livro, então a expectativa é a melhor possível. Não, e acaba que você se prova ali, né? Você falou, já vendeu de tudo, agora vender livro, né? Mas, e por que livro? Porque você é palestrante, tem diversas formas de você comunicar o seu conteúdo, seja na palestra, seja em jornais, revistas, redes sociais, bastante. Por que o livro? O que te atrai a transformar esse conteúdo seu em um livro? Cara, eu vou te falar que essa eu acho que é a melhor pergunta que uma pessoa pode fazer para um escritor. Olha, o que eu aprendi enquanto palestrante? Se você não tem um livro publicado, você não tem autoridade nenhuma para falar sobre o assunto. Sim. É uma forma de chancelar todo o seu conhecimento, você junta tudo num lugar só, tipo, é aqui, todo o meu conhecimento é aqui. Interessante, Juliano, olha para você ver. Quando a gente está numa palestra, a gente está falando uma pessoa, um palestrante falando para várias. No livro, você tem uma identidade única que é você que está criando tudo aquilo ali. E pelo fato de eu ser ator, de eu também ser dramaturgo, eu criei uma dramaturgia dentro do livro que eu quero aproximar a pessoa da leitura, sabe? Não quero fazer milagre. Você cria um intimismo ali com a pessoa, mesmo que é distante, você está íntimo da pessoa ali. É só você e ela, no silêncio ali. Exatamente. Algumas pessoas já leram o livro, sabe? E o feedback foi muito legal. Tirando a minha esposa e meu pai, que é suspeito, e eu... Algumas pessoas no interior já receberam esse livro, então o feedback foi maravilhoso. Então eu estou na expectativa hoje, eu estou numa ansiedade muito grande, apesar de eu falar muito de ansiedade dentro do livro, eu estou numa ansiedade tranquila, uma ansiedade que dá para ser. A questão, a gente fica ansioso dependendo da situação, seja algo positivo, seja no trabalho, seja no meio familiar, mas é como controlar essa ansiedade, né? E além desse tema, o que mais o seu leitor pode esperar do livro? Olha, eu, apesar de chamar O Grande Vendedor, eu não abordo somente vendas, porque eu costumo dizer, dentro do livro mesmo, que antes da venda existe o ser humano. E o ser humano, ele precisa... Nós precisamos fazer uma venda mais humanizada. Eu com você. Nessa época de pandemia, nós vivemos a era digital explodiu no universo, né? Tudo que tinha que acontecer no digital em 10 anos, aconteceram em 2. Então, agora, cara, assim, eu acho que as pessoas estão ávidas por esse contato direto, sabe? Esse tete-a-tete. Nós conversando aqui sem máscara, podendo te abraçar. Aí o repórter chega, a gente pode cuspir na cara dele, não, mas a gente pode ter essa intimidade maior. É bem próximo, né? Cara, isso é fantástico e o livro trata muito sobre isso. E para a gente fechar aqui essa rápida conversa que vai continuar, a gente em casa, uma conversa online, com muito tempo para conversar, mas o que eu costumo sempre falar com os escritores é, você tem um primeiro livro, agora o seu primeiro livro solo, vamos colocar assim, eu imagino que tem outros planos, porque ninguém para no primeiro, né? Vai querer sempre mais, né? Olha que interessante, um dos feedbacks que eu recebi foi, a pessoa veio até mim e falou, cara, quando eu acabei de ler o livro, eu falei, não,
Poxa, eu quero saber o que mais, vai né? então vou ter que escrever o 2. Já, mas calma, né? Vamos ter um fôlego, um respiro, porque não é brincadeira. Sim, trabalhar o livro, e acompanhando a leitura, né? Captando mais leitores, enfim, e distribuindo, porque você viaja bastante com suas palestras, né? Então, a oportunidade de... Eu imagino também, por exemplo, você tem uma palestra, sei lá, de 1 hora e meia, você motiva uma equipe, seja numa empresa ou numa cidade, e o livro é uma forma da pessoa também ter você ali mesmo, depois você pega seu carro e vai embora, né? Poxa, essa conversa que eu tô tendo com você, parece que você me conhece há anos, cara. Será que eu te conheço há muito tempo ou não? É exatamente o que você falou. E dentro das pesquisas, tudo que eu busquei para virar escritor, eu descobri que a gente tem que ser empreendedor. Não adianta escrever um livro e deixar ele na prateleira. Um livro não foi feito para ficar dentro da biblioteca. Um livro é feito para as pessoas lerem, né? Isso. Tem que circular. Exato. Rodrigo, bom, obrigado por essa primeira parte. Agora, vamos lá para o estúdio, gravar online? Vamos lá. Bora lá, meu garoto. O bom da edição, né, Rodrigo, que em questão de 5 segundos a gente saiu de um auditório. Agora a gente está aqui nas nossas casas, dias depois do lançamento do seu livro. E, bom, agora eu já posso perguntar como que foi tudo, né? A recepção da sua audiência, dos seus leitores, autógrafos, a recepção, palestra. Conta pra gente como que foi tudo isso, do lançamento do livro. É formidável, né? Fantástico, assim, foi maravilhoso. Eu acho que ainda continua sendo. E o livro, ele está me trazendo uma surpresa de que as outras artes não nos proporcionam, que é um feedback a cada dia de uma pessoa que você atinge de forma individual. E uma delas foi receber essa caneta aqui, ó. Vi que você publicou no Instagram, que legal. Muito bacana, né, cara? Assim, uma caneta, um presente. Bem bonita. De um amigo que era fã e virou amigo e, poxa, eu acho que o escritor tem que ter uma caneta de pena, né? Pena do escritor. E o ponto legal que você falou que, por mais que você esteja em contato com o público tete a tete, né, com as palestras e tudo, mas agora você recebe um feedback diferente em relação ao livro, né? Você tem sentido muita diferença, assim, as pessoas às vezes vão citar uma frase do livro, uma passagem marcante, às vezes ela fica horas com o seu livro, sendo que uma palestra ali 50 minutos, 1 hora. Como que tem sido essa troca, essa recepção, esses feedbacks? As que eu tenho mais recebido e que estão mais me encantando é sobre um personagem fictício que eu coloquei no livro para começar a dar sentido, né? Para criar essa dramaturgia, porque não tem como deixar de existir uma dramaturgia dentro de um livro, porque a gente precisa de criar esses conflitos. E quando eu comecei a criar esses diálogos, esses conflitos que seriam comigo mesmo, eu criei esse personagem fictício. Então, as pessoas estão se identificando muito com ele e vêm até mim me perguntar, olha, se você encontrar com o seu Dodô, você dá um abraço nele. Mas o seu Dodô... É um alto abraço, né? Esse é um ponto legal, Rodrigo, que você veio do teatro, né? Ator, né? Já dirigiu peças, toda a dramaturgia, né? Então, o livro também é uma oportunidade de você expandir, né, para outra arte, que é a literatura, mas também colocar lá dentro tudo aquilo que você sabe, né, de muitos anos. Fala um pouquinho para a gente dessa trajetória sua nas artes, né? Primeiro nas artes cênicas e agora literatura. Você fala uma coisa tão interessante, Juliano, que dentro das artes a gente já sabe que são pontos diferentes de cada atuação. O ator de teatro é diferente do ator de cinema, que é diferente do ator de televisão, que uma minissérie tem muita diferença numa longa-metragem. E quando você vai para a literatura, você acha que é mais um complemento, é um universo completamente diferente. Mas eu vou te confessar, tá? Eu acho que todo mundo deveria experimentar, escrever um dia, porque é muito gostoso você transitar, você conseguir surfar em todas essas áreas chamadas cultura, sim, porque cultura abrange tudo, mas você migrar dos palcos para a literatura é algo que tem me fascinado, cara. É fascinante. Eu acho que a palavra é exatamente essa mesmo. E você acha que... Porque, assim, né? Quando a gente fala de uma peça teatral, a gente está falando de roteiro, a gente está falando de diálogo, que você acabou de falar. Então, tem vários elementos ali que podem ter te ajudado na escrita. Te ajudou, assim, essa experiência no teatro para escrever um livro? Demais, Juliano, mas ajudou demais, porque
quando eu sou um criador de diálogos, eu falo que eu sou um criador de conflitos. Quando as pessoas começam a ver que existem conflitos, elas se interessam em assistir, em ouvir e agora em ler. Por quê? Tem muitas pessoas que não têm acesso a um texto de teatro. E a segunda parte do livro, eu coloquei um texto meu, que já foi encenado, que já foi para os palcos. Eu não coloquei ele 100% na íntegra, mas para deixar a leitura um pouco mais fácil. E como eu uso uma linguagem muito coloquial, eu aproveitei e falei assim, poxa, eu estou dando uma oportunidade para quem não é ator, para quem não tem essa vivência com texto de dramaturgia, né, teatral. Então, ele passeia, eu dividi o livro em três partes. A primeira parte eu coloco um enredo de introdução, que dá um pouco mais, quase chegando à metade do livro. Depois eu coloco o texto de teatro e depois eu finalizo retornando. Mas eu coloquei isso aí tudo muito alinhavado, eu preocupei em fazer uma costura para que o livro não perdesse sentido. Legal. E você falou um ponto muito importante dos conflitos, né? Um bom livro, ele tem bons conflitos, né? Então, envolvimento entre personagens, né? Para uma condição legal ali da narrativa. E eu imagino que também, além do teatro, né? A sua função atual como palestrante, motivacional, também tem ajudado porque você está criando conteúdo, você está criando material, você tem estudado, se aperfeiçoado, que também te ajudou a levar todo esse conhecimento para o livro, né? Você entende o livro como não um ponto final, mas um marco ali da sua carreira, que você colocou tudo que você conhece até hoje, você condensou num livro, tem essa sensação de aglutinou tudo ali em algumas páginas e é um marco, tipo assim, até o momento de hoje é isso aqui que eu sei. É uma forma de você mostrar para as pessoas quem é o Rodrigo ali também. Nossa, que interessante isso. Eu não tinha parado para pensar nisso, não, mas com a sua pergunta eu consegui aqui formular, pensar de uma forma muito rápida aqui, e é o que você falou, é verdade. Só que não foi proposital. Agora, com a sua pergunta, eu consegui perceber que foi acontecendo. Olha que interessante. Você falou que eu coloquei tudo no livro. E realmente eu coloquei a minha mudança. E essa mudança, né, do ator de teatro, do ator de comédia, que eu fiz muita comédia, do ator infantil, que eu fiz muito teatro infantil, isso me deu uma bagagem muito grande, porque a criança ela é o espectador mais fiel, ela não te mente. Então, ela acaba te colocando, fazendo você trilhar o caminho correto enquanto profissional, enquanto artista. Agora, enquanto pessoa, eu tive que levar isso para os palcos, né, para mostrar para as pessoas, enquanto palestrante, tudo isso que eu aprendi na vida, na academia, né, na faculdade, nos próprios livros. Eu condensei tudo isso dentro do livro, mas, ao mesmo tempo, eu coloquei muito do Rodrigo. E uma coisa interessante que você colocou aí, como se fosse um marco na carreira, eu achei que era, mas as pessoas estão chegando para mim e dizendo que, olha que feedback interessante. Poxa, Rodrigo, quando o livro acaba, eu não queria que acabasse. Precisa de mais, né? Isso é maravilhoso, poxa. Sim, é interessante porque te dá mais combustível para você pensar num próximo, né? Ou então ter aquela sensação de, por enquanto, dever cumprido, que as pessoas gostaram e querem ter mais, né? E, assim, a gente está falando aqui do livro pronto, já com feedbacks, mas quando que veio o insight do tipo, acho que eu vou escrever um livro, eu acho que eu vou para a literatura, como que veio essa ideia? Essa pergunta sua, Juliano, ela é primordial, principalmente para os meus colegas de trabalho, quem faz o mesmo tipo de trabalho que eu, né? Que são palestrantes, que são treinadores, até para coaches também, para professores, para pessoas que estão na área da educação como um todo, não somente professor de academia, né? de faculdade, mas assim, acredito que nós precisamos sim de colocar, de criar um know-how maior quando a gente escreve. Quando você tem algo que você fala assim, olha, está aqui o que eu sei fazer, o meu conhecimento está aqui. Quando você consegue registrar no livro, você acaba ganhando notoriedade. E isso é importante para a alavanca na carreira. Então, não acho que seja somente assim escritores profissionais que devam escrever livros, não. Eu acho que pessoas comuns também devem se aventurar por aí, né? Eu acho que é interessante porque todo profissional tem uma bagagem de conhecimento que dá para ela colocar num livro, né? Seja um advogado, um contador, um psicólogo, né? Então, pessoas que estão ali sempre estudando, que dá para colocar uma linha de pensamento, uma linha de estudo num livro, né? E você ainda tem a vantagem, né? Como você está em contato recorrente com as pessoas, você consegue levar o seu livro, né? Nas palestras, nos eventos. Então, também tem essa vantagem pela sua profissão que você consegue espalhar a sua literatura
para onde quer que você vá, né? Eu imagino que esse seja o objetivo também, né? Onde você vai, o livro vai atrás agora, né? Exatamente. É assim, né? A gente tem que ter um pouco de disposição, porque o livro físico, a gente tem que estar carregando ele, a gente tem que estar com sim. ele, então é uma aposta. Essa questão de ser empreendedor, da gente falar, poxa, só fazer o livro para mim não resolve, né? Então eu tenho que colocar ele em circulação. E você foi brilhante aí quando você falou que o livro está indo atrás. É porque mesmo que não seja somente um negócio, algo que seja rentável, né? Porque acaba que você acaba... É um mercado muito interessante. As pessoas que comercializam livros, elas têm um retorno interessante. Mas não pensando somente nisso, pensando nas palestras no todo, e você falou, o livro vai atrás, é o complemento de tudo aquilo que eu estou entregando ali na hora da palestra, falando, olha, se você quiser mais, tem. Sim. E eu costumo dizer que todos nós temos que ter algo para vender na vida, né? Nem que seja a nossa própria imagem. Eu, além de vender a imagem, que não é uma lata tão bem arrumada assim, o livro, pelo menos, ficou bonito. O livro tá novinho, né? Acabou de sair da gráfica, né? Pelo menos isso. É, legal. Um ponto interessante que, às vezes, quem, né, não é da literatura, às vezes apenas o leitor, não imagina o trabalho que é ter um livro pronto, né? E a gente está falando não só da escrita, que, né, às vezes quem não tem um contato, quem às vezes nunca escreveu, vai começar a escrever, vai passar por algumas dificuldades. Depois que o livro está pronto, tem que fazer revisão, tem que editar, fazer capa, tem que fazer várias aprovações, encontrar uma editora. Esse processo, no caso do livro O Grande Vendedor, levou quanto tempo, assim, desde a ideia até agora, com o lançamento do livro em mãos? Demorou muito? Foi difícil? Quais as maiores dificuldades você teve? Cara, assim, eu acho que demorou demais. Eu até falo nas minhas palestras que a gente precisa, no planejamento, colocar data para que as coisas aconteçam. Eu não fiz isso. Eu fui escrevendo, e as ideias vinham. E a pandemia chegou, eu estava no início do livro, então parecia que ia ficar mais fácil escrever, e foi o contrário, dificultou, porque eu tive que aprender muita coisa no digital que eu estava ainda atrasado, então isso acabou travando um pouco a leitura, a criatividade ficou um pouco meio que embaçada, não sei se essa seria a melhor palavra, mas eu não conseguia enxergar de forma nítida o livro pronto. Então, esses foram os 3 anos para que tudo acontecesse e ele chegasse na minha mão pronto. Mas, assim, a maior dificuldade que eu encontrei, Juliano, e eu acho que é até interessante para quem é iniciante, é não ter a ideia pronta na cabeça, pelo menos de início, meio e fim. Eu só sabia como começar. E fui escrevendo, e falei, opa, eu preciso levar isso para algum caminho. Não posso ficar escrevendo algo que seja à toa, né? Que senão fica o léu demais. Então, eu comecei Aí eu parei, eu sentei, replanejei, e falei, não vou voltar do início. Mas eu arrumei, relia tudo que eu já tinha escrito, porque uma outra dica interessante, além de fazer esse planejamento, é acompanhar a sua ideia com um roteiro separado para que a gente não repita as coisas. Porque imagina um livro de quase 200 páginas, você tendo que voltar na página 3, 4, na página 17, 18. Eu falei, será que eu já escrevi isso? Será que eu já tratei desse assunto? Eu fui em tal lugar, eu levei o personagem para lá, será que eu tenho que revisitar aquele lugar? Então, eu acho que é isso que demanda mais tempo. Então, foi o maior desafio meu, foi não ter planejado de forma profissional. Sim. O bom é que fica, obviamente, fica a experiência, fica o aprendizado, e em livros futuros, acho que o caminho ele vai ser, pode nem ser mais curto, mas talvez seja menos trabalhoso, menos tortuoso, pelo menos dessas dificuldades, né? E com o livro pronto, né? Aí vem um segundo desafio, que é o que eu faço com esse tanto de página aqui? Quem que vai publicar? O que eu tenho que fazer agora? Você já tinha uma noção assim, do mercado editorial? Como que foi buscar uma editora? Como foi esse momento de descoberta, né? Como transformar as páginas em um livro de fato? Que legal, cara, essa pergunta sua. Porque eu já tinha escrito um livro em coautoria, onde eu não tive trabalho nenhum. A única coisa que eu fiz foi escrever e entregar as páginas. A sua pergunta é sensacional, porque foi exatamente o que você perguntou. E agora, o que eu faço com esse tanto de página aqui? Peraí, tenho que me organizar de novo. Agora deixa eu ver quais são as próximas etapas. E uma dica importante, poxa, eu sou do mercado de palestras. Peguei os meus amigos que são palestrantes, que já têm livros publicados, falei, me dá os caminhos das pedras aí. E eles me falaram exatamente o que você falou na sequência. Precisei de procurar um diagramador,
uma editora que quisesse, né, publicar o livro, um corretor ortográfico que é essencial, tudo é essencial, mas o corretor ortográfico, na minha opinião, foi o divisor de águas ali. O livro agora tem... A profissional, né? Tem isso. E é importantíssimo, cara, importantíssimo. Tudo é importante, mas assim, escolher a capa, escolher o tipo de imagem que você vai utilizar, até uma fonte, tem a cor do livro. Então, eles iam me fazendo as perguntas que eu não estava preparado em responder. Eu falei, não, peraí, agora eu tenho que me reorganizar. É uma outra etapa do livro, igual você falou. E uma outra coisa interessante dessa etapa aí que é a seguinte: quem vai pagar por isso? Aí eu falei, eu achava, Juliano, na minha leiguice, de que eu não escrevi um livro, vou mandar para a editora vai bater palma para mim, vai me abraçar, vai tirar foto, vai... Não, leva um engano meu, cara, porque quem não tem condições de lançar um livro independente, que foi o meu caso, lancei um independente, é caríssimo, é muito caro, eu assustei, mas para ficar profissional, para ficar muito bem feito, tem que ser. Agora, a gente tem também a prerrogativa de estar levando para uma editora, igual eu levei, 3 editoras me aceitaram, né? Queriam publicar o livro, mas enquanto empreendedor, eu enxerguei uma oportunidade maior de fazer de forma independente. Legal. E aí, você juntou essa oportunidade, essa sua visão, que já é tipo de empreender, de fazer com que você transforme tudo isso no investimento, né? Você transforma isso, de repente, no algo a mais para a sua palestra. Então, é tudo para agregar. Claro que tem investimento financeiro, você tem uma expectativa de retorno, até porque o escritor quer ser lido, esse é um ponto, né? E olha que interessante, que a gente chega quase que num paradoxo, né? Que o grande vendedor, né, que é o livro, o Rodrigo, como grande vendedor, com os desafios de venda de um livro. Mas eu acho que é muito isso, porque a pessoa está sempre se reinventando, ela está sempre se colocando em desafios, ela está sempre se provando. Eu acho que talvez seja um pouco isso, né? Do grande vendedor, aquele que encara os desafios e consegue, né, extrair o máximo de suco de uma laranja, enxergar oportunidades. Então, você se sentiu assim, vivenciando novamente desafios na sua vida, na sua carreira, por conta do livro? Você considera que também foi esse desafio de querer mais, de querer vender, de querer se fazer valer? Isso faz sentido? Total sentido. Teve até um leitor que chegou lá no dia do lançamento e falou comigo assim, olha, eu sei que você é pai porque eu te acompanho, eu sei que você já plantou árvore porque eu te acompanho, agora você escreveu um livro. Você está pronto para quê? Eu falei, estou pronto para vender. Agora, não é só pegar e pronto. É assim o negócio, Juliano. O livro é um negócio. Enquanto empreendedor, eu realmente pensei no grande vendedor, no nome O Grande Vendedor, para que eu pudesse colocar técnicas de vendas dentro do livro, mas eu não queria ser mais um. Inclusive, eu levo isso nas minhas palestras. Eu não fico passando slides e dando técnicas de vendas. Isso aí na internet está lotado. Eu não escrevi o livro falando assim, é assim que você vende, aqui está o beabá, você entra aqui. Não. Isso também está lotado. A pessoa que quer ser vendedor profissional hoje, ela não vai comprar o livro Grande Vendedor, vai se tornar um grande vendedor, não. Ela vai pelos caminhos que a gente precisa de trilhar para ser qualquer profissão na vida. O que eu tratei no Grande Vendedor é o ser humano antes de ser o vendedor. Não é um vendedor treinado a vender. É um vendedor que já vende treinando em ser um ser mais humano. Ou seja, vender algo que seja plausível e que tenha resultado para o cliente. É uma troca. Inclusive, aqui no livro eu tenho uma frase que eu falo o seguinte: quem é mais importante em uma relação de consumo, o vendedor ou o cliente? E lá eu coloco, se você respondeu o cliente, você não está totalmente errado. Mas, na minha opinião, é o vendedor. Numa relação de consumo, um vendedor treinado, qualificado, que cuida de si mesmo, que cuida do cliente, que pretende ser uma pessoa melhor, ele vai conseguir servir melhor. Você, por exemplo, você tem seu podcast aqui, você é um vendedor e você se prepara para estar aqui, para que todos os ouvintes, e aqui também é um videocast também, as pessoas, né, podem nos assistir. Então, você prepara esse conteúdo, que eu vi de uma forma muito profissional, isso é venda.
Nós estamos o tempo todo no ciclo de vendas, não necessariamente ter uma relação comercial, onde você entrega algo e recebe por isso. Mas a venda não é somente ganhar, não é somente receber por algo que você faz monetariamente, mas é você poder servir, é você poder trocar, é você poder ter experiências de vida. Eu já te acompanho há muito tempo, sei que você também é um cara empreendedor. Então, você brincou aí o grande vendedor, porque eu, na minha estatura, eu tinha que ser um pequeno vendedor. Né? Mas na câmera ninguém percebe, né? A diferença. Eu tô até maior que você aqui. É verdade. Legal. Esse é um ponto bem interessante. Você até falou no começo também, Rodrigo, que a venda em si, ela pode ser qualquer coisa, né? Vamos colocar assim, não é só um produto, não um celular, não é só uma prestação de serviço, mas é a imagem, o legado que a pessoa quer passar. De repente, até quem a gente associa vendedor àquela pessoa que empreende, não necessariamente um CLT ou um funcionário convencional, mas aquela pessoa tem que vender uma imagem, ela tem que vender uma postura, tem que se vender como um bom profissional. Então, eu acredito, né, que a abordagem do livro também serve para pessoas que não necessariamente vendem um produto físico, um serviço, mas como ela pode se vender melhor para a sociedade, para o trabalho, para ela ir crescendo, né? Independente do objetivo dela, ele amadurecendo e avançando na carreira. Também faz sentido isso? Ou seja, para qualquer pessoa que quer crescer pessoalmente e profissionalmente, de uma forma geral? Estou achando que você leu o livro. Não li. Então, que fique claro que você não leu o livro ainda. Inclusive, eu esqueci o meu livro. Eu estava no evento, fui embora, esqueci meu livro, estou bem chateado que eu queria estar com ele aqui, nesse momento. Vai estar chegando aí, pode ter certeza. Legal. Mas, imagina. Olha, Juliano, eu até pergunto para as pessoas, né, nas minhas palestras, que eu falo assim, ó, quem é que acha que a gente deveria atender o cliente da forma que a gente gostaria de ser atendido? E usa a persuasão, levanta a mão, abre um sorriso, todo mundo levanta a mão e fala, tá errado. Nós não devemos atender o cliente da forma que a gente gostaria de ser atendido, mas nós temos que atendê-lo da forma que ele gostaria de ser atendido. Mas que para isso aconteça, para que a gente possa servir da melhor maneira, para a gente entender o cliente, nós temos que passar a ouvir. E ouvir quem, em primeiro lugar? Primeiro a gente mesmo. Porque se nós não conseguimos nos ouvir, sinal de que nós nos conhecemos pouco. E o livro trata muito dessa questão de autoconhecimento. Qual é o quanto que você consegue entregar para as pessoas? Você mencionou aí que nós não precisamos de vender um produto físico, não? E nem mesmo ser um prestador de serviço. Nós podemos vender qualquer coisa e principalmente, quando eu falo em vendas, eu falo se nós estamos vendendo para a gente mesmo. Quando a gente acorda de manhã, como que é a sua relação com você em primeiro lugar? Como você vai até o espelho, o que você vê? O que você enxerga? Tem um amigo meu que fala assim, não se fazem mais espelhos como antigamente. Curiosa frase. Quem muda somos nós. Então, nós temos o poder de mudar para melhor ou para pior. E nós não conseguimos mudar o outro, mas nós temos o grande poder de poder mudar a gente mesmo. E é exatamente isso que o livro trata. Fala, olha, você pode ser um vendedor melhor, você pode ser uma pessoa melhor, você pode servir melhor. Você, aqui dentro, você vai enxergar o que aconteceu comigo. Eu coloquei a ficção junto com a realidade para passar de uma forma lúdica, que ficou lúdico, Sim. E que você possa entender que você trilhar esses caminhos que eu trilhei, você também vai ser uma pessoa melhor. Que legal. Mas voltar tudo. Não, mas é interessante porque pensando, né, como carreira, pensando como um negócio também, é bom porque o seu público ele aumenta, né? Não é só para aquele vendedor, né? Não é só aquele cara que recebe a comissão de vendas para um produto ou serviço, é para qualquer pessoa que quer, igual você falou agora no finalzinho da sua fala, quer crescer, quer, né, melhorar. Então, aumenta o seu público, né? Isso é bem interessante. Interessante, só um adendo aqui que você está falando, que eles viraram para mim e falaram, poxa, mas você não trata somente de venda, por que você colocou o nome de grande vendedor? Eu falei, porque é exatamente sobre isso, nós estamos vendendo o tempo todo, e se nós, com a nossa grandeza, conseguimos entender que a venda está dentro da gente, para a gente em primeiro lugar, antes de namorar alguém, namore você mesmo. E ainda dei um exemplo, o Dr. Augusto Cury, né, que é um autor que eu gosto de ler, ele escreveu O Vendedor de Sonhos e não fala também de vendas.
Sim. Você falou da questão do namoro, eu falei assim, cara, o cara tem que ser um baita de um vendedor para chegar para a sogra, né, para convencê-la, né? Quando tá conhecendo a sogra, a família da menina, ele tem que ser um baita de um vendedor para fazer, quer dizer, tem que se provar que é o melhor namorado possível, né? Então, Você falou situações tudo. cotidianas, né? Para o seu chefe, até para os seus amigos e tudo, para você ser bem quisto, né? Ser vendedor. Exatamente. Acho que é essa ótica, né? Essa forma de pensar. Imagino que você entrega muito isso, né? Nos seus conteúdos, nas suas palestras. E quando a pessoa tem esse despertar, naturalmente ela vai buscar mais, né? Ela vai querer melhorar. Então, acho que de repente, para o leitor, que às vezes não conhece tanto desse meio, pode ser um ponto de partida para uma mudança. Você imagina isso? Essa transformação, o livro pode ser uma fagulha, essa transformação da pessoa? Eu acho que você tocou no ponto principal sem ler o livro de novo. Ele é exatamente essa fagulha para a mudança da pessoa em todos os sentidos. Em todas as nossas saúdes, que eu costumo dizer, que nós temos a saúde mental, espiritual, física, intelectual, financeira. Se isso tudo estiver em harmonia, a pessoa em si, ela vai estar totalmente equilibrada. E ela estando equilibrada, ela consegue fazer melhores negócios. Eu vou te dar um exemplo. Você está no deserto e sem beber água e eu apareço lá com 10 garrafinhas d'água, eu viro para você e falo assim, Juliano, uma garrafinha aqui por R$1.000. Você tem R$5.000 no bolso. Você vai pagar os R$1.000 pela garrafinha. Morrendo de sede, né? A demanda. E logo após você tomou essa garrafinha, falo, quer outra, Juliano? Quero. Só que a sua necessidade diminuiu e você não vai pagar mais R$1.000 pela segunda garrafinha. Então, eu coloco no livro vendas de uma forma mais sutil. E quando a gente, enquanto leitor, a gente procura muitas coisas pela capa, pelo que está escrito na capa, pelo desenho, né? Pelo tipo de designer, se o livro ele tem uma pegada interessante, né? Na questão de textura mesmo, e a gente acaba se perdendo. Eu preocupei exatamente o contrário. Eu preocupei em falar assim, você pode se transformar, mas ao mesmo tempo você pode fazer bons negócios e também pode ganhar dinheiro com isso, não tem nada de errado. É muito legal ganhar dinheiro, é muito importante para a vida ganhar dinheiro, mas cuidado com o que você vai fazer com ele. Acho que é muito legal, né? Ganhar dinheiro, prosperar de uma forma, né? Lícita, né? De uma forma legal, sem passar por cima de ninguém e permitindo prosperar, crescer, que o dinheiro também ele permite a gente chegar no equilíbrio das outras partes que você falou, da questão da saúde física, mental, né, na relação com as pessoas, bem interessante. E, Rodrigo, geralmente os escritores, né, quando escrevem um primeiro livro, quando o livro é bem sucedido, né, quando tem uma recepção do público legal, pensa em continuar a carreira. Isso está na sua mente, já está muito cedo ainda para falar um próximo livro e tudo, mas eu imagino que esse vai ser apenas o primeiro, né? Não, acho que você está certo. Acho que não é cedo, não. Eu fui picado pelo mosquitinho. Escritora, né? É porque é gostoso, cara, você saber que você consegue dar vida a quem não existe. Isso eu estou falando a questão da ficção, né? Não é, eu nunca acho que vou escrever um livro que seja técnico. Pelo menos não é meu intuito. Meu intuito é realmente continuar com dramaturgia, continuar levando dentro dessa literatura lúdica mesmo, colocar conteúdo da vida, do dia a dia, porque as pessoas têm adoecido numa velocidade muito grande. Então, eu trato muito do quesito ansiedade, apesar de não ser médico, né? Eu não falo nada sobre cura, não tenho essa força, mas eu falo sobre a questão também espiritual. Tanto que tem uma passagem no livro que eu falo assim, é um livro de vendas e eu estou falando sobre Deus. E você deve estar se perguntando, por que você está falando de Deus num livro de vendas? E eu te pergunto, por que não falar? Sim. Sendo que a única certeza que nós temos é que nós não vamos ficar aqui. Nós não vamos continuar. Então, quando estivermos, vamos procurar viver bem. Parece. E não é o que eu estou falando aqui, Juliano. Você vai ver que o texto ele não é simplista, mas ele tem uma linguagem popular
Então, a leitura ela é fácil. Pessoas que nunca leram um livro, leram O Grande Vendedor, falaram comigo, eu não consegui parar enquanto eu não acabei. Olha que legal. Esse é o melhor feedback que a gente pode ter de um leitor, né? Porque uma coisa é prender a pessoa ali num teatro, numa palestra, num filme, 1, 2 horas. Agora, o leitor ficar preso ali por horas, ele, né, e você, é um desafio muito grande. Quando você recebe esse feedback, que as pessoas não conseguem parar de ler, é o melhor de todos, né? Quer dizer que o livro do começo ao fim tem agradado, né? Eu sinto, tá? Eu tô falando por mim. Eu sinto que ele tem uma barriga. Chamo de barriga, dá para entender, né? Que tem um momento dele que ele parece que ele não vai, mas é proposital. Uhum. E não digo toda leitura, mas assim, todo enredo que é construído, ele precisa dessa barriga. Não vou dizer novela nem série, mas assim, um filme, um longa, um curta, uma peça de teatro, vários livros que eu li. Porque na hora que o leitor ele parece que ele vai desanimar, você puxa ele de novo e ele continua. E esse feedback eu tive, isso foi proposital, eu tive esse feedback de alguém que é leitor, é professor universitário, leu o livro, foi o primeiro feedback que eu tive, e falou comigo, Rodrigo, eu comecei a ler o livro e fui trabalhar. Eu não consegui concentrar no meu trabalho, porque eu queria saber o que ia acontecer. E ele falou comigo que As Brumas de Avalon. E o único livro que fez ele ter sensação foi esse livro, porque As Brumas de Avalon passam no castelo medieval, então é muito frio. Ele falou que ele sentia frio lendo o livro. E ele falou que depois de ler, que é uma trilogia, né? Depois de ter lido essa trilogia, o único livro que trouxe ele sensação e emoção real de novo foi O Grande Vendedor. Pô, que legal. que feedbacks interessantes e assim, enche o ego ali do autor, né? Isso é bom demais, né? Dá aquela sensação que de fato foi um projeto bem sucedido e que está ajudando outras pessoas, né? Acho que é o mais importante, viu, Juliano? É o propósito, é a missão, é o que eu coloquei. A gente precisa realmente de tentar atingir uma pessoa. Se atingir mais, ótimo, mas pelo menos uma a gente tem que tentar mudar. Sim. Ninguém muda ninguém, mas às vezes um livro pode ajudar. Sim, com certeza. Bom, e obrigado, Rodrigo. Acho que foi uma conversa super legal, complementou bastante, né, os pequenos minutos que a gente teve lá no teatro. E espero que você tenha gostado também e desejo sucesso, não só na literatura, mas na carreira de uma forma geral. Amém. Ô, Juliano, olha, eu fiquei admirado quando eu descobri o Pode Ler, cara. É algo extraordinário, porque eu até comentei com você no teatro. Sim. E eu descobri que não existia ninguém motiva ninguém, virei palestrante motivacional. E depois descobri que o brasileiro não tem o hábito de ler e virei escritor. Então eu estou nas carreiras. Mas, assim, eu acho que esse podcast ele é tão surpreendente, ele é tão maravilhoso, porque é disso que nós precisamos. Porque quem dera várias pessoas que não têm acesso à leitura, que às vezes não têm o hábito, falam que não gostam de ler até sem conhecer, através, de repente, aqui também, do Pode Ler, pode ser um divisor de água na vida dessas pessoas. Parabéns, cara. Vocês são formidáveis. Obrigado. É sempre bom receber feedbacks assim. E a ideia é essa, né? Ajudar cada vez mais pessoas, escritores que querem, né, fazer da literatura carreira, quer realizar o sonho do livro publicado. Eu tenho certeza que a sua experiência aqui certamente vai ser de ajuda para aqueles escritores que estão começando aqui na literatura. Então, muito obrigado, um abraço, até mais. Até mais. Tchau, tchau.